dia, paz do Senhor Jesus. Jesus deu uma ordem: ide pelo mundo inteiro e pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê, for batizado, será salvo. Aquele que não crê, ele já está condenado. E a condenação é essa: a luz veio ao mundo, Bíblia. Jesus é o verbo, Jesus é a palavra. A luz veio ao mundo, o próprio Deus esteve aqui, em carne e sangue. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. E diz mais: não querem vir para a luz. Não querem, não gostam, não gostam da luz, porque não querem que suas obras sejam reprovadas. Mas essa foi a ordem. Por que pregar o Evangelho? Porque em Romanos 10:17 está escrito: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então eu trouxe a Bíblia e vou pregar o que está escrito nela, sem inventar história. Evangelho de João, capítulo 5. Jesus estava numa festa em Jerusalém, e ali existia um tanque em hebraico chamado Betesda. E nesse tanque tinha uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando a água. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem doente, havia 38 anos. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim já há muito tempo, Jesus perguntou para ele: você quer ser curado? Parece uma pergunta idiota, não parece? Jesus perguntando se o paralítico queria ser curado. Um tanque e um monte de doentes, tudo ali, paralíticos, cegos. E aí Jesus chega atrás desse homem. Jesus não perguntou para todos, ele perguntou para esse em específico, porque na verdade não são todos que são alcançados pela fé. A Bíblia diz que a fé é um dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. E Jesus disse que Deus está procurando verdadeiros adoradores. Ele não está procurando católico, ele não está procurando evangélico, não está procurando espírita, ele está procurando verdadeiros adoradores. O Pai, o próprio Deus, está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Aquilo que está no seu coração vai mostrar quem é que você adora. O Deus mais adorado hoje é o dinheiro, é o Deus mamon, Deus da riqueza. E Deus não está procurando o rico, porque Deus não precisa do dinheiro de ninguém. Ele não está procurando o rico, e Ele não está aqui para deixar ninguém rico, mas Ele está procurando alguém para ser salvo, para escapar do inferno. Então quando Jesus vai nesse tanque, aquele monte, aquela multidão, pode-se dizer que cada um de uma religião, cada um com uma crença. E a crença desse poço era que se algum daqueles doentes pulasse no tanque, quando a água fosse movida por um anjo, o primeiro seria curado. Mas isso não passa de uma crendice, porque não tem nenhum testemunho na Bíblia,
que alguém foi curado nesse tanque. E também não é essa forma que Deus trabalha, de pegar o primeiro. Muito pelo contrário. Jesus falou assim: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. O apóstolo Paulo falou assim que Deus escolhe as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Deus pega as coisas vis, as loucas, as desprezíveis, para confundir aquelas que pensam que são alguma coisa. Então ninguém tinha sido curado nesse tanque por essa crendice popular. Que anjo ia descer no tanque, que o anjo ia mexer a água, e o primeiro seria curado. É uma mentira. Porque anjo não tem autoridade para curar ninguém. Nenhum ser humano tem poder para curar ninguém. Jesus, ele operava muitos milagres, e opera ainda porque ele está vivo, porque ele é Deus, simplesmente porque ele é Deus. Mas a Bíblia diz que a sombra do apóstolo Pedro curava os doentes. Você já viu algum papa fazendo milagre de curar paralítico? Jesus, ele continua sendo o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Se você estiver andando com ele, se você estiver debaixo da sombra do Onipotente, no nome de Jesus, qualquer pessoa recebe autoridade para curar o enfermo. Qualquer um. Eu já vi muitas curas, já vi muitos milagres. Inclusive, já fiz trabalho dentro do hospital, para esvaziar o hospital. Então eu sei muito bem o que é milagre. Eu sei o que é muito bem não depender de medicina, nem de cirurgia, nem de qualquer tratamento, de quimioterapia. O nosso Deus ainda continua fazendo milagres. Esse é o propósito do Evangelho: curar os enfermos, expulsar os demônios. Tempo do refrigério, para que a pessoa alcance a salvação. Uma multidão esperando o anjo. Esse paralítico, 38 anos. Você sabe o que é passar 38 anos acreditando numa mentira? E tem gente ainda que defende a religião. Tem gente que ainda defende catolicismo, igreja evangélica, espiritismo. Você não tem que defender tradição religiosa dos seus pais, mas você tem que crer no Evangelho, porque é o Evangelho que é o poder de Deus. Jesus falou assim: vocês erram e não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. É para muita gente, Jesus está morto. Para muitos, Jesus morreu na cruz, e a única coisa que ele carrega é um crucifixo, um Jesus morto. Só isso, um Jesus morto. Eu já vi Jesus, estátua de Jesus, até dentro do caixão. Você acha?
Você acha mesmo, católico, que Jesus está morto dentro de um caixão? Ou ele ainda está pregado numa cruz? Isso é crendice de ficar acreditando que ele está morto. Ele não está mais na cruz. Ele não está mais no cemitério. Ele disse assim: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação do século. Aonde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles. Então ele está por aqui. E está procurando alguém para salvar, curar, libertar. Todos os dias nós precisamos de um milagre. Aliás, só pelo fato de você acordar e respirar já é um grande milagre. Porque muitos estão no hospital entubados, só esperando morrer. Muitos perderam a saúde acreditando em crendices, acreditando em religião falsa, acreditando no evangelho falso. Então agora morrendo, porque é tempo demais para ficar num tanque esperando para ver o que vai acontecer. Imagina como que o paralítico ia chegar primeiro. Então Jesus perguntou para ele: você quer ser curado? Quem é que não quer? Eu não conheço ninguém, por mais idiota que seja, se perguntar se ele quer ser curado, é lógico que ele vai perguntar que sim, vai responder que sim. Mas a resposta não vem da boca. A resposta que Deus espera, ela vem do coração. Jesus falou assim: esse povo me adora em vão, apenas com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então não adianta você responder para Deus só com a sua boca. É o que muita gente faz. No centro da cidade. Muita gente só adora Deus com a boca, mas o coração está no futebol, o coração está na cachaça, o coração está na prostituição, o coração está no dinheiro, e nunca que esse camarada é curado, porque ele não quer. E aí ele começa a dar desculpa. Um paralítico, 38 anos, preso naquela crendice popular, acreditando em anjo. Aí ele diz assim: olha, querer eu até queria, até gostaria muito de ser curado, mas quando eu tento chegar no tanque, porque ele acreditava, se ele chegasse primeiro, ele era curado. Mas Jesus falou que os primeiros são últimos, e os últimos são primeiros. Então aquele homem era o que menos chance tinha de ser curado nessa crendice. Era uma mentira. Mas eles estavam ali. Mesmo assim eles estavam ali, porque nós somos criados para crer que Deus existe. Nós fomos criados por Ele. Então todo ser humano vai exercer fé. Agora mesmo tem um monte de gente na lotérica que está mais para morrer, mas está lá na lotérica, fazendo uma fé no dinheiro, para ver se fica rico, para ver se não precisa trabalhar, para ver se ele morre feliz. Mas quem disse que ter dinheiro é sinônimo de alegria? Porque a Bíblia diz que o reino de Deus é paz e alegria no Espírito Santo. Quanta gente exercendo fé em coisas erradas e está morrendo, está passando para a eternidade sem conhecer o verdadeiro Jesus, o verdadeiro Deus. Você quer ser curado? A resposta dele
Não tem ninguém para me ajudar. Não tem ninguém que me carregue. Não tem ninguém que me jogue no tanque. Quando eu tento chegar lá, já chegou uma multidão na minha frente. 38 anos. Ele tentando ser curado por uma mentira. Quanta gente escutando mentira de padre. Quanta gente escutando mentira de pastor. Quanta gente escutando mentira de Chico Xavier, de Buda. Quanta gente escutando mentira de Maomé. Quanta gente escutando mentira de maçonaria, de feitiçaria. E abriram até a igreja de Satanás aqui no Brasil. Igreja de Satanás. Lá em São Paulo tem marcha para Satanás. E o povo vai feliz, seguindo a mentira. Só que além de ser curado, o importante é você ser salvo. Jesus pergunta assim, Mateus 23, versículo 33. Jesus faz uma pergunta para os líderes religiosos: como vocês pensam que escaparão da condenação do inferno? Rezando para Maria? Como é que você está esperando que vai escapar da condenação do inferno? Acreditando em purgatório? Acreditando em reencarnação? Só pode ser salvo se você acreditar na verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. João 14,6. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ninguém. Salmo 103, versículo 3. Está escrito: Ele é o Deus que sara, que cura todas as nossas enfermidades. Todas. Qualquer tipo. Seja no sangue, seja no osso, seja na carne, seja na alma, seja na mente. Qualquer tipo. Isaías capítulo 53. Jesus vai repetir isso no Evangelho. O apóstolo Paulo vai repetir isso. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores. Ele levou sobre si, sobre a cruz. Ele levou toda a maldição da enfermidade, toda a maldição do pecado. Então não adianta você ficar em tanque, querendo ser curado, porque você vai ficar por último. Apenas acreditando em mentira e dando desculpa. Ah, não tem ninguém. Não tem ninguém para me ensinar. Não tem ninguém para me mostrar Deus. Jesus falou assim: olha, quando eu for para o Pai, eu rogarei o Pai, e Ele vos dará o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Esse Espírito o mundo não conhece, porque o mundo tem o espírito de quem? Espírito de marcha de quem? O mundo tem o espírito da idolatria, de acreditar em massa e escultura. O mundo tem o espírito da feitiçaria, espírito do carnaval, da bebedeira, da prostituição. Esse é o espírito que o mundo tem. E quem está nesse espírito está indo para o inferno. Agora o espírito da verdade só vem quem se arrepende, quem se converte, quem é batizado, quem confessa Jesus como o único Deus, como o único Salvador. O espírito que o mundo não vê, só fica olhando para a televisão, assistindo os ídolos da música, ídolo do futebol. O que o futebol vai dar para você? Cura. Vai dar uma cirrose de tanto beber. O que a Netflix vai dar para você? Um cigarro. Você lembra do cara que fazia o comercial do Marlboro? Apodreceu de câncer.
E por que continua fumando? Por que continua bebendo? Porque só sabe dar desculpa. Quando esse Espírito Santo vier, vai libertar o cativo, vai pôr em liberdade o escravo, vai curar os doentes, vai abrir os olhos. Quando esse Espírito entrar em você, a Bíblia diz que você se torna uma nova criatura. Você possa ser cidadão do céu. Por isso que eu não voto em ninguém, não tem política. A minha pátria não é Brasil. A minha pátria está lá em cima. Não preciso de política. Não preciso de riqueza. Eu preciso ter um nome escrito no livro da vida. Isso que eu preciso. Ter um nome. Ter os meus pecados apagados por aquele sangue que foi derramado na cruz. E Maria não vai fazer isso nunca. Escutar? Aparecida não pode fazer isso, porque é uma mentira. Jesus Cristo é a verdade, e verdade absoluta. Verdade absoluta. Não tem outra verdade, e Deus não aceita minhas verdades, e Deus não aceita a desculpa. Não tem que me joga no tanque. Mas quem disse que você precisa de pastor? O pastor de verdade pode até te ajudar, mas não vai carregar você 24 horas por dia. O pastor de verdade. Imagina o falso pastor. A única coisa que o falso pastor vai carregar é a sua carteira. Padre, alguém que prega mentira. A verdade não muda. Deus, ele fala assim no livro de Malaquias: eu sou o Senhor Deus, eu não mudo. Ele não tem variação de mudança. Hoje Deus fala uma coisa, amanhã ele fala outra. Deus não aceita as meias verdades. Deus não aceita as mentiras do diabo. Por isso que não vai ter tolerância religiosa. Vai ter juízo. Porque você deu desculpa e ficou 38 anos nesse tanque. Parece que eu já não fui cachaceiro. Ficava no bar jogando cachaça todo dia. Parece que eu já não fumei maconha. Ficava aí correndo atrás de maconha. Ficava atrás de futebol. Eu sei muito bem o que é ficar num tanque, rezando pra Maria, e não acontecia nada. Nada. Eu sei muito bem o que é ficar morto num tanque, esperando o anjo. Esperando o anjo. Quanta gente acreditando em São Miguel. Miguel não morreu na cruz para salvar ninguém. Nem Miguel, nem Gabriel. Não pode fazer nada, por mais poderosos que eles são. Porque o poder é o Evangelho. O poder de Deus é o Evangelho. É a palavra que não volta vazia. Ela sempre produz efeito. Ela sempre produz cura, libertação, ou então condenação. Tantos enfermos. E Jesus chega justamente naquele que era mais fraco, aquele que mais tempo estava lá, 38 anos. Ele nem viu a cara de Jesus. Jesus veio por trás e simplesmente perguntou: você realmente quer ou você está fingindo? Tem muita gente que fala que tem Jesus, mas está fingindo. Tem muita gente que fala que ama Deus, mas é mentiroso. Porque em Mateus 24, Mateus 7, aliás, Mateus 6, capítulo 6, versículo 24, Jesus falou: ninguém pode servir a dois senhores. Se você agrada a um,
você despreza o outro. Se você ama um, você vai odiar o outro. Ninguém pode amar a Deus e o diabo. Ninguém pode amar a Deus e o dinheiro. Não Deus. A riqueza pode comprar a tua alma. Quantos jogadores de futebol para ficar famoso não vendeu a alma? Hein? Você está achando que o Pelé foi Pelé por quê? Você está achando que Neymar foi Neymar por quê? Porque o diabo, ele não anda por aí curando ninguém. João 10:10, Jesus Cristo falou: o diabo vem para matar, roubar e destruir. E Satanás está sempre procurando alguém para comprar com dinheiro. E quantos que já não venderam a alma só para serem ricos e famosos? Quando Satanás ofereceu para Jesus a riqueza e a glória desse mundo, Jesus falou: está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás. O diabo queria adoração. Somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto. Ninguém pode servir a dois senhores. Quando aquele paralítico escutou Jesus falando, e ele começou a dar desculpa, não tem quem ele carregue, não tem quem ele jogue na água. Oh, se Deus está aqui, socorro bem presente na angústia. Se Jesus está vivo, por que você está esperando homens te ajudar? O que tem de vagabundo na terra, igual o diabo, o que tem de vagabundo, trambiqueiro, mentiroso, passando a perna, vai enganar as pessoas. Está cheio. O apóstolo Pedro vai dizer assim: o diabo, o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, bramando como leão e buscando a que ele possa matar. O diabo está procurando qualquer um que fica nesse tanque, esperando milagre, esperando anjo. Você está morto. Era uma multidão de doentes, mas Jesus foi até a pessoa certa. Por isso que não, muitos aí não são curados, muitos não vão ser salvos, porque são falsos, são hipócritas, não sabem adorar a Deus. É dinheiro, 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 dinheiro. Quantos pastores já venderam a alma para o diabo? Quantos papas venderam a alma para o diabo? Para quê? Para ganhar fama? Para ganhar grana? Maçonaria está cheia de pessoas que querem ficar ricas. Espiritismo, catolicismo, igreja evangélica, tanques. Tanques onde os doentes se reúnem. Essas religiões são apenas tanque de água suja. Ninguém vai ser limpo acreditando em homens, acreditando em mentira. Vamos parar de dar desculpa. Não tem ninguém para me tirar aqui do bar, não tem ninguém para me tirar da maconha. Você não quer, porque a pergunta de Jesus foi: você quer? Você quer ser curado? Você quer mesmo ser curado? Totalmente sem juros. O presente ideal para celebrar o amor está aqui. Porque a ordem que Jesus deu para a sua igreja ainda está de pé.
Demonstre todo o seu amor e carinho neste dia dos namorados. E aqui na Faces Passadas, você encontra o presente perfeito para quem faz o seu coração bater mais forte. Contamos com a linha completa de perfumes e botanas, calçados, confecções. Ele guiou os seus discípulos. Das melhores marcas, presentes que vão impressionar e expressar todo o seu amor. Ele disse assim, Mateus 10, versículo 8: curem os enfermos, ressuscitem os mortos. Eu já vi pessoa morta no hospital acordar. Já vi. Esse evangelho é verdadeiro. Já vi pessoas sendo curadas. Já vi paralítico levantado da cadeira de roda. Eu estou pregando uma coisa que eu vivo. Eu estou pregando o evangelho que eu vivo. O evangelho de poder e não de sabedoria humana. Purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Quanto pastor por aí, falso pastor, conversando com o demônio. Está cheio. Está cheio de gente usando o diabo para se promoverem. Vocês receberam de graça. Então, portanto, dê de graça que vocês receberam. Porque esse poder não pertence a mim. Esse poder pertence a Deus. Romanos 1:28. Está escrito assim: não se importaram de ter conhecimento de Deus. Por isso Deus os abandonou às suas paixões infames. Está na hora desse mundo acordar. Está na hora de você perceber que esse tanque que você está sentado aí a vida inteira, esse tanque do catolicismo, esse tanque do espiritismo, tanque de igreja evangélica que não prega salvação, esse tanque que você escolheu para ficar sentado bebendo cachaça, está na hora de você acordar, escutar a voz de Jesus. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Você quer ser curado? A minha pergunta continua. Quer ser curado ou vai ficar acreditando em fitinha? Quer ser curado ou vai ficar acreditando em patuá, pendurado em retrovisor de carro? Aí pendura aquelas porcarias no retrovisor do carro e quer ser curado? Deus não usa idolatria. Deus não usa objetos. Deus usa a sua palavra. Conhecereis a verdade vos libertará. Crucifixo. Crucifixo não tem poder de expulsar demônio. Quem expulsa demônio é um homem cheio do Espírito Santo, no nome de Jesus. Curar os enfermos não é com água benta, é com o nome de Jesus. Por que o povo está doente? Tudo morrendo porque acreditaram em vacina. Estão aí até hoje tomando vacina, acreditando nas mentiras do diabo. Até hoje toma 1, 2, 3, 4, 5, 10 vacinas e ficando cada vez mais doente, cada vez morrendo mais. Porque Jesus não veio aqui dar vacina em ninguém. Ele veio aqui remir o homem do pecado, tirar o homem da mão do diabo. Foi isso que Jesus veio fazer. Ele veio aqui para fazer você ficar rezando para Maria, mas sim para você ouvir a voz dele. Por que não ouve? Porque não quer. Simplesmente porque não quer. Eu sou católico, bebo minha cerveja e chanço do meu futebol. É porque você nunca ouviu a voz dele. O dia que você ouvir a voz dele, você vai querer nada com futebol, nada com cachaça e nada com prostituta.
O dia que você ouvir a voz dele, você se converte. Mas esse mundo está indo para o inferno. Acreditando em papa, acreditando em pastor ladrão, acreditando em maçonaria, acreditando em espiritismo. Isso é tanque. Isso é tanque de ajuntar doente. Porque a alma do homem precisa da salvação. A própria Maria, ela fez um cântico e ela disse assim: o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Maria foi salva por Jesus Cristo, uma pecadora como nós. E quem gerou Jesus foi o Espírito Santo, não foi ela. Foi o Espírito de Deus. Por isso que Jesus é filho da Maria e Deus não tem mãe. O diabo viu Jesus e falou: eu sei quem tu és. Tu és o Cristo, filho de Deus. E o católico olha para Jesus e fala: tu és o filho da Maria. Que Maria o quê? O espírita olha para Jesus e diz: é um espírito evoluído. Mentiroso. Jesus é o próprio Deus. E o apóstolo João escreveu: quem nega que Jesus é Deus, quem nega que Jesus veio em carne, é espírito do anticristo. Então saia desse tanque, se você quiser ser salvo. Agora, se quiser ir para o inferno, continua com futebol, com a cachaça e com a apodrecida. Continua. Porque a Bíblia foi muito bem clara. Você quer ser curado? Ou quer que continuar doente? Hein? Você quer ser curado? Ou quer continuar enchendo a cara de cachaça e de drogas? Quer ser curado? Ou quer continuar enganando, tapeando os outros para ganhar dinheiro? O que mais tem nessa terra são filhos do diabo. Mentiroso. É o que mais tem. Ah, Senhor Jesus. Então, se você escutar a voz dele hoje, através dessa mensagem, então levanta. Jesus falou assim: levanta, pega a tua cama e anda. Para de ficar sentado nesse tanque. Levanta. Fica aí atrás de um videogame maldito. Fica atrás desses filmes Netflix, essas novelas. Futebol o ano inteiro. Levanta. Pega a tua cama e anda. Para de ser escravo do diabo. O mandamento: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. Esse é o mandamento. O coração do homem é igual ao céu. O coração do ser humano é igual ao céu. Só tem trono para um Deus. Viu? Só tem um trono, no nosso coração e no céu. Então, hipócrita, não adianta, porque não vai entrar no céu. Fingido, falso, não vai entrar. Salmo 101: aqueles que usam de engano não vão ficar na minha presença. Não vão. Jesus vai voltar em breve. E ele está procurando, não é freira. Ele está procurando padre, não está procurando pastor. Ele está procurando verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Deus abençoe essa cidade. Que se arrependam e se convertam, enquanto há tempo para isso. Porque o tempo está acabando. Que a rua
rua que mais tem movimento. Ó. Pessoalzinho no bar lá, só na escuta. Eu vou terminar por aqui, mano, porque demora pra passar o vídeo nessas internet aqui. Tô dependendo do Wi-Fi do posto. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.